Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês os conceitos de queda de tensão e dimensionamento da seção dos cabos pela distância. Com certeza a queda de tensão é um problema ignorado por muitos profissionais da elétrica, inclusive engenheiros, e é um problema que, dependendo das condições, pode gerar muito prejuízo financeiro. A queda de tensão ocorre quando a fonte de alimentação e a unidade consumidora estão distantes entre si, e essa queda ocorre nos condutores. Quantas vezes você já não ouviu falar que, se ligar um chuveiro de uma casa, as lâmpadas enfraquecem e os equipamentos ligados nas tomadas perdem potência ou não funcionam corretamente? Pois é, além do mau dimensionamento, uma das causas pode ser a queda de tensão. E é um problema que o diagnóstico deve ser feito com equipamentos ligados, isso evita erro, de preferência o chuveiro, que é o mais potente. Isso é necessário, pois a queda de tensão não é detectável sem que haja uma carga ligada. Vejam esse exemplo da minha casa, eu estou fazendo a medição de tensão dessa tomada. Consta 127,9, 127,8, até estabilizar aí, 127,8 volts, com todos os equipamentos desligados. Mas quando eu ligo o chuveiro, ocorre uma pequena queda de tensão de 127,8 para 123,8 volts, pouco mais de 3%, o que está dentro do aceitável. Pessoal, sempre ocorrerá uma pequena queda de tensão em qualquer residência, isso é normal, mas tem um limite, e esse limite não pode ser passado e consta na NBR 5410, no item 6272, que define um máximo de 4% de queda. Eu entendo que os autores da norma tenham colocado esse valor tão baixo, pois muitos equipamentos têm baixa tolerância à queda de tensão, e no melhor dos cenários eles ficam ineficientes, e no pior podem até queimar. Vocês já entenderam o que é a queda de tensão, agora vamos entender por que ela acontece. A explicação para isso parte de um dos conceitos mais importantes da elétrica, que é: não existe condutor perfeito. Todos os materiais têm uma resistência, ou melhor, uma resistividade, que é a capacidade do material de se opor à condução de corrente, o que necessariamente vai gerar a queda de tensão, pois quanto maior o comprimento do cabo, mais ele vai se comportar como uma carga. Essa resistividade no cobre é de aproximadamente 0,0178 ohms vezes milímetros quadrado dividido por metro, e no alumínio é um pouco maior, é de 0,0282 ohms. Parece insignificante, mas faz muita diferença e vocês vão ver. Pessoal, eu não gosto de usar a resistividade para calcular a seção do cabo, eu prefiro a condutividade. Para isso, basta dividir 1 por esses valores. E teremos uma condutividade de 56 para o cobre e 36 para o alumínio. Bom, existem duas formas de compensar a queda de tensão. Primeiro, aumentando a tensão, mas mantendo a potência. Para isso, necessariamente tem que diminuir a corrente. Ou a segunda opção, aumentando a seção dos cabos, o que permite um melhor fluxo de corrente, pois a resistividade é inversamente proporcional à seção dos cabos, ou seja, quanto maior a seção dos cabos, menos resistência esse cabo vai ter. Vamos para esse exemplo mais prático de uma alimentação de uma residência. A concessionária de distribuição fornece a energia por meio de condutores de média tensão. Essa energia é fornecida a 13.800 volts, que após passar por um transformador abaixador é reduzida para 127 volts fase neutro e 220 fase-fase, ou em alguns lugares do Brasil, 220 fase neutro e 380 fase-fase. E por que a concessionária distribui energia com uma tensão tão alta? Por que já não distribui desde a subestação com a tensão de alimentação das residências? Então, como eu disse, uma das formas de compensar a queda de tensão é aumentando a tensão. Com isso, a concessionária economiza na seção dos cabos e evita o problema de queda de tensão. Mas, como não podemos fazer isso, nos resta atuar somente na seção dos cabos. Para o nosso exemplo, teremos um circuito monofásico, ou seja, fase neutro, 127 volts, e os cabos serão de 16 milímetros, pois a potência instalada da residência é de 8.000 watts. 8.000 watts dividido por 127 volts teremos 63 amperes. Um cabo de 16 milímetros atende muito bem a essa demanda de corrente, pois ele conduz em média 70 amperes. E isso é confirmado pela norma de distribuição das concessionárias de energia. Vejam o exemplo da ND51 da CEMIG, que indica cabos de 16 milímetros para um circuito monofásico, onde a potência instalada fica entre 6,4 e 8 kW. Nesse caso aí, a casa está a uma distância de 15 metros.
Mas e se ela estivesse a 30 ou até mesmo 50 metros? Será que o cabo de 16 milímetros ainda seria capaz de conduzir uma corrente sem a queda de tensão? Para sabermos disso, precisamos recorrer a uma fórmula. Ela é bem simples, que é S, que é a seção transversal do cabo, igual a 2, que é a constante para circuitos monofásicos e bifásicos. Se fosse um circuito trifásico, seria a raiz de 3 no lugar desse 2. Vezes L, que é o comprimento do cabo, vezes I, que é a corrente nominal, tudo isso dividido pela condutividade do material do cabo, vezes a tensão elétrica de alimentação, vezes a queda de tensão admitida, que, como vimos, é de no máximo 4%, conforme define a norma. Substituindo os valores, teremos 2 vezes 15 metros vezes 63 amperes, dividido por 56, que é a condutividade do cobre, vezes 127 volts, vezes 0,04, que seria 4%. Tudo isso daria 6,64 milímetros. Porém, o correto é usar o cabo maior e mais próximo desse valor, que é o de 10 milímetros. Ué, mas eu calculei um cabo de 16 milímetros para a capacidade de condução de corrente, e aqui ficou em 10 milímetros no quesito de queda de tensão. Qual devo usar? Pessoal, sempre utilizem o de maior valor. Nesse caso, o de 16 milímetros vai atender tanto à queda de tensão quanto à capacidade de condução de corrente. Na segunda situação, com a casa a 30 metros, basta colocar 30 no lugar do 15 e teremos um cabo com seção de 13,29 milímetros. Escolhendo o cabo acima, teremos 16 milímetros. Nesse caso, sim, a essa distância coincidiu tanto a capacidade do cabo de condução de corrente quanto a situação de queda de tensão. Notaram que bastou aumentar a distância que o resultado foi de 10 para 16? Na terceira situação, a 50 metros, teremos um cabo de seção de 22,15 milímetros. O maior e mais próximo desse valor é o cabo de 25 milímetros. Nesse caso, havíamos calculado um cabo de 16 para a capacidade de condução de corrente. Mas como o cálculo de queda de tensão resultou em um cabo de 25 milímetros, então usaremos o de maior valor, que é o de 25. Ah, mas nesse caso eu preciso trocar o disjuntor? Não. Todas as condições em relação à corrente permanecem as mesmas, então muda apenas os cabos. O problema do uso desses cabos é o valor. Eles são bem caros, por volta de R$ 2.000 o rolo de 100 metros, que é a quantidade que precisaríamos, pois seria 50 para a fase e 50 para o neutro. Aí você pensa, é só eu fazer os cálculos com a condutividade do alumínio e usar os cabos de alumínio, correto? Então, não é bem assim. Mas primeiro vamos ver como ficaria nessa situação de 50 metros de distância. Basta trocar a condutividade de 56 do cobre pela de 36 do alumínio, e resultaria em condutores de 35 milímetros. Apesar de serem condutores mais grossos, o preço desses cabos de alumínio é menos da metade do preço dos cabos de cobre. Problema resolvido, correto? Infelizmente não. Não podemos usar cabos de alumínio para residências. A norma nos deixa claro nesses itens que os cabos de alumínio só podem ser usados em ambientes industriais e comerciais. E nos comerciais só podem ser usados cabos com seção igual ou superior a 50 milímetros, ou seja, é mais restrito ainda. Em breve eu vou fazer um vídeo explicando por que trabalhar com cabos de alumínio realmente é mais complicado, não é frescura da norma. O alumínio tem uma dilatação maior por calor, eles não são tão flexíveis, as conexões com cabos de cobre geram corrosão galvânica, enfim, não é tão simples trabalhar com eles e exigem muita atenção e conhecimento na hora de fazer as conexões. É isso, pessoal. O resumo da aula de hoje é esse. Se passou de 30 metros, aí sim você começa a se preocupar com a queda de tensão. Menos do que isso você viu que é desnecessário. Se você gostou e tem interesse em aprender mais, eu tenho um curso de eletricista residencial na Udemy. Ele é feito de videoaulas e é bem acessível. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Valeu, pessoal. Até mais.